Quero atualizar para você também uma outra situação que provocou muita consternação no mundo todo, que é a tragédia no Marrocos por conta de um terremoto. O nosso especialista em assuntos internacionais, o Marcelo Favalli, está aqui comigo e já vai atualizar essa situação para a gente, inclusive contar para você todos os estragos e também mortes provocados em Marrocos e em outras partes ali da África por conta desse terremoto. Favalli, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cine. Já falou? Perdão. Favalli. Foram 2 horas no jornal anterior e agora mais um pouco. Respira Perdão. aí e siga. Pronto, agora restabelecido. Boa tarde a todo mundo que nos ouve, que nos acompanha. Eu vou começar com as informações mais recentes, que são as manifestações estrangeiras, a começar por Washington. A Secretaria de Estado, como se fosse o nosso Itamaraty, o chefe da chancelaria dos Estados Unidos, Antony Blinken, diz que os Estados Unidos acompanham de perto a situação no Marrocos e já providenciam ajuda. Por enquanto, a Casa Branca ainda não disse se vai mandar equipes médicas, militares, ajuda financeira, equipamentos e itens de primeira necessidade. Mas essa manifestação dos Estados Unidos é muito importante porque pode impulsionar a mesma ação de outros governos. Lembrando que o Marrocos tem uma ótima relação internacional, principalmente com outras nações ricas do continente africano, e mais para cima ali, Marrocos não está muito distante geograficamente da Península Ibérica, onde tem a Espanha e Portugal. A Espanha já teve uma presença bastante grande dentro do Marrocos, e na Europa Ocidental, a França foi colonizadora do Marrocos. O Marrocos fala francês, por exemplo, então nas próximas horas também pode haver manifestações desses governos da Europa Ocidental, seguindo aí uma primeira iniciativa dos Estados Unidos. Agora vamos falar do terremoto em si. 11 horas da noite, no horário local, era ainda segunda metade da noite no horário de Brasília. Marrocos está 4 horas na frente do nosso horário de Brasília. Eu criei um mapa aqui que eu acho que ele fala por si só, né? As cores mais intensas, elas mostram o ponto mais forte do tremor. O epicentro foi aqui, numa região montanhosa, pouco populosa, mas a onda de choque chegou em todo o país e houve reverberações, inclusive em países vizinhos, como a Argélia. Entre o epicentro e a fronteira do Marrocos com a Argélia, são mais de 400 quilômetros. Mas a gente tem que olhar com mais atenção para Marrakech, que é uma cidade muito antiga, inclusive tem um centro histórico em Marrakech, e é o centro mais populoso a partir do epicentro. Entre o ponto zero do terremoto e Marrakech, estou falando de uma distância de 75 quilômetros. Em Marrakech, houve, então, por enquanto, o maior número de vítimas. Eu estou falando em todo o país de 1.037 vítimas confirmadas pelo Ministério do Interior. 1.200 feridos e os desaparecidos são calculados na casa do milhar. Ainda a gente não tem um número exato de quantas construções foram atingidas, derrubadas ou ficaram severamente danificadas, mas a cifra está na casa da dezena do milhar. É uma tragédia sem precedentes para o Marrocos. Já houve outros terremotos no Marrocos, mas não nessa área. Então, por isso, não era uma área muito preparada. Eu tenho um outro gráfico aqui que mostra, curiosamente, o histórico de terremotos no Marrocos, que são esses pontinhos brancos aqui no mapa, e eram concentrados mais na fronteira norte do Marrocos com o Mediterrâneo. Aqui havia um ponto de atenção do governo, historicamente falando, para registros de abalos sísmicos. O abalo foi a mais de 500 quilômetros de distância, onde havia esses pontos históricos. Então, essa não é uma área muito preparada. Esse aqui é um gráfico que mostra, também é meio autoexplicativo, quanto mais vermelho ou mais quente a cor desses quadrados, significa que são maiores áreas de destruição. O terremoto teve magnitude de 6,8, numa escala que ela não tem um teto. Mas, historicamente falando de novo, terremotos de magnitude 7, 8 são muito destrutivos. Esse foi de 6,8, quase 7, e raso. Foi a cerca de 18 quilômetros de profundidade. Parece muito, mas para um abalo sísmico dessa força, é muito raso. Um terremoto profundo, para que todo mundo tenha uma ideia, ele tem 200 quilômetros de profundidade. Esse teve menos de 20. Então, a onda de choque veio subindo
pegou muita gente desprevenida, porque era 11 horas da noite, muita gente em casa, a maioria das pessoas então dormindo, o que o senso de atenção fica muito diminuído, e aí a gente infelizmente agora conta esse enorme número de vítimas. Daqui a pouco vai bater 24 horas do primeiro abalo. Estou falando do primeiro abalo porque sempre quando há grandes terremotos, há réplicas. Já houve uma réplica mais cedo na escala de 5 pontos da escala Richter, também é raso, nessa escala de magnitude, perdão, e que isso pode trazer outras consequências. A exemplo de construções que ficaram severamente danificadas no primeiro terremoto, mas não ruíram, mas num segundo abalo secundário podem desabar por conta da destruição provocada pela primeira onda de choque. E muitas pessoas desaparecidas, presumidamente ainda debaixo dos escombros, que podem ficar ainda mais soterradas, ainda mais apertadas em segundos, terceiros e quartos abalos, que muito provavelmente vão acontecer porque essa é uma reação em cadeia natural de grandes abalos sísmicos. Estamos falando de um país pobre. Numa lista de IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, tem uns 180 países. Marrocos está na posição de 167, ou seja, está entre as nações mais pobres do mundo. Então a gente entende que uma cidade antiga é pouco desenvolvida, principalmente para ações anti-terremoto, construções precárias, e essas são as primeiras que caem. As cenas que chegam, elas são desesperadoras. E agora, daqueles que se salvaram, há muitos desabrigados. Agora, como é uma região desértica aqui, fica não muito longe do deserto do Saara, numa região que na África é conhecida como Sahel, existe uma característica dessa posição geográfica do globo. As noites são muito frias, os dias são muito quentes, mas as noites são muito frias. Então, pessoas que estão desalojadas, dormindo nas calçadas, podem ter outras consequências por causa do frio. Agora a gente já tem notícias de desabastecimento, porque a gente olha muito para a superfície que sofreu estragos, mas no subsolo as redes de esgoto e de água potável também se rompem. Telecomunicações, energia elétrica, a área de desabastecimento é gigantesca. Isso também rompe a infraestrutura. Não temos notícias das condições dos aeroportos, se eles são capazes de receber voos internacionais com ajuda e principalmente das estradas que podem levar médicos, mantimentos para essa região. Evandro, a gente vai continuar acompanhando aqui minuto a minuto e eu te trago atualizações a qualquer momento. Muito obrigado, Marcelo Favalli. Inclusive, para trazer um pouco mais de informação sobre isso, a gente conversa agora com Christopher Mendonça, que é mestre em Relações Internacionais. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Fast News. Muitas nações já anunciaram ajuda material e humanitária, como França, Argélia e Estados Unidos. Como é que o senhor avalia, o posicionamento destes países ao redor dessa tragédia e como que o senhor imagina também que tudo isso vai chegar até esse local que teve tamanho estrago, a exemplo do que acabou de nos explicar aqui o Marcelo Favalli? Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Prazer poder falar com vocês. Bom, como foi dito antes, a região ali do Marrocos é uma região bastante importante porque ela fica num lugar bastante ao norte do continente africano, que a gente chama de Maghreb, Então ela tem um contato direto com o Oceano Mediterrâneo, Mar Mediterrâneo. Então muito provavelmente por ali, pelo Mar Mediterrâneo e também pelo Atlântico, chegarão esses auxílios. Diversos países já anunciaram sim, que vão enviar auxílios logísticos, de mantimentos, até médicos, para que possam auxiliar. Marrocos, como a gente conhece, é um país bastante pobre e que vai certamente precisar de muita ajuda humanitária. Então, nesse aspecto, eu considero que a própria Organização das Nações Unidas, ela fará algum esforço nesses próximos dias, nessas próximas horas, na verdade, para tentar auxiliar o país, o governo do país, no acesso a pessoas que estão ali em estado bastante negativo, diante desse terremoto que já matou mais de 1.000 pessoas. Professor, a gente viu alguns dados sendo divulgados, parte deles fala, por exemplo, em magnitude de 6,8, que foi a principal informação, mas já vimos também algumas informações trazendo magnitude de 7,2, de 5 ponto pouco. Por que essas informações elas vão se modificando? Tem a ver com a análise que vai se aprofundando sobre a situação que ocorreu no país? Isso, na verdade, a tecnologia que é utilizada e aplicada para verificação da magnitude desse tipo de evento, ela precisa de um pouco mais de tempo para ser
elaborada para se fazerem testes. Então, muito provavelmente, ainda nos próximos dias, haverá alguma modificação, alguma mudança da consideração daqueles especialistas que vão verificar essa questão. Mas o que nós sabemos é que uma magnitude dessa grandeza, né, que foi próximo de 6 graus na escala Richter, ele tem uma capacidade de destruição bastante importante, ainda mais que foi um terremoto superficial, né? Geralmente os terremotos alcançam 200 metros abaixo do solo, e esse foi um terremoto bastante superficial, que foi sentido inclusive do outro lado do Mediterrâneo, em Portugal e Espanha, também foram países que sentiram, né, ainda que de forma não destrutiva, o acontecimento desse terremoto. Então, nos próximos dias, muito provavelmente, os especialistas nessa área trarão algumas novidades a respeito da classificação desse terremoto que a gente viu fez estragos bastante consideráveis no país. Professor, a gente sabe que Marrakech é uma cidade turística, né? Também um centro econômico muito importante, tem muitos palácios, mesquitas, jardins. Esse é um período em que naturalmente haveria muito turista naquele local. Isso também acaba prejudicando o país nesse sentido e colocando em risco muitas pessoas que foram àquele local para passear, para visitar e que de repente se vê numa situação como essa de extremo pavor, medo e perigo. Certamente as pessoas que estão, né, nas diversas cidades ali do Marrocos estão sendo agora avisadas sobre o perigo, né, que tem nesse momento, até porque a gente não sabe se outros abalos sísmicos virão nas próximas horas. Mas ainda assim o governo tem trabalhado de uma forma bastante coesa na tentativa de preservar essas pessoas. Nós sabemos que os locais onde foram de fato atingidos foram os lugares mais montanhosos, então as cidades mais populosas, elas não tiveram tanto impacto direto desse acontecido, mas ainda assim é necessário haver precaução e uma vigilância constante do Estado para tentar preservar todas as pessoas que estão naquele país de eventuais ataques ou de eventuais considerações aí de um possível segundo terremoto que possa acontecer naquele país. Professor, para a gente se aprofundar um pouco no cenário ali que envolve Marrakech, o Marrocos e também parte da África que foi atingida por esse terremoto, qual que é o cenário em termos de pessoas? São pessoas de extrema vulnerabilidade, a gente já tem situações muito complicadas ali e que agora acabam vivendo um abismo, de fato, diante dos estragos provocados por esse terremoto? Evandro, o país é um país bastante pobre do ponto de vista do IDH. O Marrocos está muito mal colocado, né? Então, nesses termos, a questão da divisão dos bens, né? O próprio PIB, ele é muito baixo. Então, nesse sentido, a gente tem um país de pessoas que não tem tanta condição, tanta infraestrutura para enfrentar um momento tão catastrófico como esse que nós estamos vendo agora. O Marrocos sequer é um país democrático, então há muita concentração de renda e a maioria das pessoas, evidentemente, não tem acesso a essas condições, ao saneamento básico, a condições básicas de moradia. Nesses termos, aumenta ainda mais a preocupação do cenário internacional, inclusive de organizações internacionais, porque o Marrocos é muito rico, né, em construções antigas, em civilizações antigas. Então, a própria Unesco, né, que é parte do sistema ONU, tem se preocupado bastante com essa questão para tentar preservar esses bens que são bens da humanidade, né? E além dos bens da humanidade, evidentemente, há uma ação internacional para tentar preservar, do ponto de vista humanitário, essas pessoas que nesse momento estão desabrigadas, né? Ou que têm as suas famílias impactadas pelo terremoto. Certamente vai ser necessária a ajuda de outros países mais desenvolvidos, como é o caso dos países europeus e também dos Estados Unidos. Se a gente falar da economia, qual que é, né, a questão mais prejudicada nesse momento naquele país? Bom, Marrocos, como a gente sabe, é um país que é muito voltado para agroexportação, né? Então ele é muito baseado em commodities, sobretudo da área agrícola. E certamente esse terremoto pode ter prejudicado muito do ponto de vista econômico. Então, mais uma vez, a gente coloca em alerta a comunidade internacional, principalmente a FAO, né, que é o órgão das Nações Unidas que lida com questões de agricultura e também questões ligadas à segurança alimentar, para que os países possam se mobilizar na tentativa de criar mecanismos de auxílio desses países nesse momento tão catastrófico. Os números ainda não são definitivos, né, mas nós sabemos que mais de 1.000 pessoas já morreram, há uma quantidade enorme de pessoas que estão feridas, né, e que tristemente podem vir a falecer nesse curto prazo. Então, nesse sentido, nós temos uma preocupação muito grande e os olhos da comunidade internacional se voltam certamente para o Marrocos nesse momento de debilidade.
Disse que não há brasileiros mortos ou feridos nesse terremoto, mas são dados que a gente precisa aguardar um pouco mais. Há uma dificuldade também de informação nesse sentido quando há desastres em países como o Marrocos? Certamente nesse momento, né, no qual a gente tem poucas informações e dificuldade em aferir essas informações, o Itamaraty ainda vai tentar, né, juntar essas informações nas próximas horas. Até agora, o Itamaraty tem demonstrado que nenhum brasileiro está envolvido diretamente no que aconteceu, mas ainda é incerto, né? Tudo agora, nesse momento, nós precisamos atualizar a cada momento a tentativa de verificar se realmente houve algum brasileiro morto ou atingido de forma direta nesse caso que aconteceu nesse momento. Mas ainda nas próximas horas nós seremos informados acerca dessas considerações. Professor, e esses turistas, eles devem enfrentar muita dificuldade para conseguir deixar o país nesse momento? Sem dúvida, em momentos radicais, como aconteceu esse terremoto, a dificuldade de entrada e saída dos países, ela fica bastante prejudicada. Então, essas pessoas terão, sim, uma dificuldade bastante importante para a saída do país, mas certamente já há mobilizações do próprio governo, né, para tentar auxiliar essas pessoas a voltarem aos seus destinos, inclusive a alcançarem, né, as suas habitações, os seus hotéis, os locais onde elas deveriam estar nesse momento. Eu acredito que na questão de mantimentos, né, e de atendimento médico, o foco agora vai ser nas áreas que foram diretamente atingidas, né? Então, os aeroportos e portos nacionais, eles estarão disponíveis nesse momento para que essas pessoas possam evacuar o país de uma forma bastante rápida, sem que haja nenhum tipo de prejuízo humanitário para cada uma dessas pessoas. Professor, eu queria saber também, geograficamente falando, é uma região em que possa haver muito difícil acesso, ou seja, o trabalho das equipes de resgate, daqueles que vão tentar localizar essas pessoas, também acaba sendo dificultado? Como eu disse anteriormente, as partes que foram mais atingidas ali no Marrocos foram áreas montanhosas, né, o que dificulta bastante o acesso, principalmente através da via terrestre. Já foram mobilizadas aeronaves, né, para verificar de forma aérea o que foi de fato o estrago gerado pelo terremoto, e ainda assim nós temos bastante dificuldade em alcançar esse local onde foi diretamente atingido. Há evidências, vídeos que estão sendo disponibilizados na internet de que há muitos escombros, né, e muitas pessoas mortas que não foram sequer localizadas. Nossa. Então isso dificulta de uma maneira bastante considerável o acesso das forças de salvamento, né, das equipes que estão naquele local, de alcançarem de fato essas pessoas. Então é tudo muito incerto nesse momento, mas nós acreditamos e somos otimistas de que haverá soluções que vão ser planejadas nesse momento mais próximo. Professor, o senhor estava contando para a gente que o Marrocos é um país que tem como característica a concentração de poder nas mãos de poucos, né? Como que o senhor avalia as medidas que possam ser tomadas pelo governo do país em relação a essa tragédia? E se a gente olhar para o histórico do país, são governos que costumam dar assistência necessária à sua população quando a gente tem situações críticas como esta? Ou tudo indica que essa população, muitas dessas pessoas, parte delas, que já viva em vulnerabilidade, pode ter um agravamento dessa questão? Bom, o país é uma monarquia, né? Nesse sentido, há uma concentração de poder, inclusive de poder econômico, nas mãos da família real, né? Daquele que representa o poder dentro daquele país. E, de forma geral, na história recente do Marrocos, houve um envolvimento muito grande na tentativa de ajudar as pessoas que foram vítimas de casos do tipo que nós estamos vivendo hoje, né? Não é o primeiro terremoto que alcança o Marrocos. Nós tivemos alguns terremotos anteriores, até que foram mais destrutivos do ponto de vista de vidas perdidas, né, até agora, até esses números que nós temos agora, e houve um envolvimento direto por parte da monarquia para tentar auxiliar essas pessoas. Evidentemente que sozinhos, né, o Marrocos não vão conseguir atender a essa demanda e certamente precisarão de ajuda internacional, o que me parece que está sendo oferecida nesse momento, principalmente dos países que são do outro lado do Mediterrâneo, né, países europeus, que pretendem auxiliar o país nesse momento de grande debilidade. Me parece, portanto, que o país tem condições, né, de atender essas pessoas, mas ainda do ponto de vista econômico, essas pessoas ficarão numa linha, né, muito tênue de incapacidade e até, quem sabe, de insegurança alimentar que precisa ser suprida de uma maneira bastante rápida para que não haja ainda mais perdas, né, do ponto de vista humanitário. E, professor, esses países que pretendem oferecer ajuda, que o senhor está mencionando, naturalmente eles já têm boas relações com o Marrocos e o governo marroquino?
Sim, esses países, né, em razão da localização geográfica do Marrocos, que está ali ao norte da África, eles já são países que tradicionalmente negociam, né, e historicamente negociam com o Marrocos. Então, os países que estão do outro lado do Mediterrâneo vão ter muita facilidade em auxiliar o país, porque, né, tem condições mais adequadas do ponto de vista geoestratégico e já tem relações bastante antigas com esse país. Então, eu acredito que não haverá grandes dificuldades em atender as demandas nesse momento. Christopher Mendonça, mestre em Relações Internacionais, muito obrigado por tua participação, pela conversa conosco hoje aqui no Fast News. Um ótimo fim de semana. Eu agradeço, ótimo final de semana. Ainda atualizando mais informações para você que nos acompanha, na manhã deste sábado, toda a comissão técnica, além dos jogadores da seleção marroquina de futebol, doaram sangue para as vítimas do terremoto. A ação repercutiu entre moradores e também turistas. Cerca de 200 pessoas aguardavam em uma fila para doar sangue num centro de transfusão em Marrakech, depois que o terremoto atingiu o Marrocos na noite dessa sexta-feira, deixando aí, como a gente acabou de atualizar para você, 1.037 mortos e 1.200 feridos até agora. Embora a alta temporada turística tenha terminado, muitos estrangeiros ainda estão na cidade e se juntaram a essa fila de doação. Mahmoud Abighash, coordenador do centro, afirmou, abre aspas, precisamos de cada gota de sangue, fecha aspas.